Olá, meus amigos, muito boa tarde para você que nos acompanha em mais uma edição do nosso telejornal. Claro que hoje vamos levar muito conteúdo para você que está aí do outro lado da telinha, mas para isso eu preciso da sua companhia. Hoje é segunda-feira, dia 25 de julho, semana começando e o Expresso União já está no ar. E eu já começo o jornal de hoje fazendo um convite para você que está aí do outro lado da telinha para acompanhar o nosso Expresso de onde você estiver. Ao mesmo tempo que eu estou aqui apresentando, simultaneamente nós estamos sendo transmitidos também na nossa plataforma de vídeo na internet. Segue aí na sua telinha um passo a passo que é para você não se perder no caminho. O primeiro deles e o mais importante é se inscrever no canal da Rede União. E aí depois você pode acessar nossos arquivos, conteúdos anteriores e, claro, todos os nossos programas ao vivo. Tá vendo como é muito simples? Fica a dica para você aí de casa não perder mais nada da nossa programação. Agora vamos atualizar os dados da pandemia aqui no país. De acordo com o levantamento diário feito pelo Ministério da Saúde, o Brasil registrou nas últimas 24 horas 9.800 casos da doença e 37 óbitos. Desde o início da pandemia, o país acumula 33.500.000 casos confirmados e 676.900 mortes registradas. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária emitiu um documento com novas recomendações para doadores de sangue em virtude do aumento de casos da varíola dos macacos aqui no país. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária divulgou nesta semana um alerta da Organização Mundial da Saúde sobre a triagem de doadores de sangue em meio aos casos de varíola dos macacos. Ainda que não haja confirmação científica sobre a transmissão da doença por meio de sangue, tecidos, células e órgãos, algumas medidas foram recomendadas de forma preventiva. Quem foi infectado não deve doar sangue até o desaparecimento dos sintomas e de lesões na pele. O prazo mínimo da restrição é de 21 dias após o início dos sintomas. Os indivíduos que tiveram contato com infectados não devem doar sangue até 21 dias após o contato. A recomendação também vale para contato com assintomáticos, pessoas que não apresentaram sintomas de febre e lesões na pele. A varíola dos macacos é uma doença causada por vírus e que é transmitida pelo contato próximo com uma pessoa infectada e com lesões de pele. O contato pode se dar por meio de abraço, beijo, massagens, relações sexuais ou secreções respiratórias. E a Comissão Europeia aprovou a extensão da vacina Imvanex do grupo farmacêutico Bavarian Nordic contra a propagação da varíola dos macacos. O aval de Bruxelas ocorre depois de o regulador europeu, a Agência Europeia de Medicamentos, ter dado o sinal verde na sexta-feira para estender esse imunizante. A vacina Imvanex já está autorizada desde 2013 lá na União Europeia. Essa decisão também foi tomada depois que a OMS decidiu ativar no sábado seu nível mais alto de alerta pelo aumento no número de casos. E com a proximidade do Dia Mundial de Conscientização e Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço, celebrado no dia 27 de julho, o Hospital Universitário Walter Cantídio, do Complexo Hospitalar da UFC, vai realizar um mutirão para 200 atendimentos nesta segunda-feira. O câncer de cabeça e pescoço passou a ocupar a terceira posição entre os tumores mais frequentes na população brasileira, segundo a Associação de Câncer de Boca e Garganta. Márcio Studart, que é chefe do Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do Hospital Universitário Walter Cantídio, explica como se caracteriza esses tipos de câncer. O câncer de cabeça e pescoço, ele deve ser visto como normalmente úlceras que acontecem na pele ou na mucosa da boca ou da garganta. O cirurgião detalha quem são as pessoas que fazem parte do grupo de risco e quais os sinais de alerta para estes cânceres. Para câncer de pele, que na maioria das vezes acontece na cabeça e pescoço, pessoas de pele muito clara e expostas ao trabalho, ao sol constantemente, essas pessoas são de risco. Para as pessoas que fumam
e bebem excessivamente, essas pessoas são de risco para câncer de boca e de garganta e de laringe. Então, lesões ulceradas, feridas que não cicatrizam na pele, ou, ao contrário, lesões também ulceradas que não cicatrizam na língua, no céu da boca, por mais de 15 dias, que parecem até aftas, mas que não cicatrizam, pelo contrário, progridam, especialmente essas pessoas que eu citei, que são de risco. Essas pessoas precisam procurar ajuda médica, porque pode ser um tumor de boca. Segundo Márcio Studart, evitar hábitos como fumar e ingerir excessivamente bebida alcoólica são fundamentais para dificultar o aparecimento dessas doenças. Mas uma forma bem simples de driblar esses problemas é manter uma boa higiene bucal. Pacientes que não cuidam da higiene dental e têm processos inflamatórios crônicos, cacos dentários que machucam a mucosa, isso sim pode levar ao surgimento, diante de outros fatores, o surgimento de lesões cancerosas. O chefe do Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do Hospital Universitário, Walter Cantídio, enfatizou que as chances de cura são maiores quando tratados desde o início. Quando o câncer é diagnosticado precocemente, regra geral, a chance de cura é muito elevada. E o tratamento muito mais simples, muitas vezes realizado até com anestesia local, por exemplo, no caso de câncer de pele. Mas, no entanto, lesões diagnosticadas tardiamente, cai muita chance de cura e a chance de desfiguração, a chance de perda de função é muito maior, porque as cirurgias são muito mais extensas. Diante desse quadro preocupante e com a proximidade do Dia Mundial de Conscientização e Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço, celebrado em 27 de julho, o Hospital Universitário do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará vai realizar um mutirão de atendimentos na segunda-feira, dia 25 de julho. Dia 25, em alusão ao dia 27, que é o dia de combate ao câncer de cabeça e pescoço, nós vamos fazer um mutirão, vamos atender 200 pessoas, que será o atendimento entre 7 às 11 horas, nas mangueiras da UFC. É isso, gente, atitude muito importante e o melhor aí é a prevenção. E, gente, segundo um levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a população brasileira está cada vez mais velha. Dados divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram que em 2021 o Brasil passou a ter mais de 10% da sua população formada por idosos com 65 anos ou mais. Ainda segundo o levantamento, no ano passado a população brasileira foi estimada em 212,5 milhões de pessoas, das quais 21,6 tinham 65 anos ou mais, o que representa 10,2%. O maior montante da população tinha entre 30 e 59 anos em 2021. Os adolescentes entre 14 e 17, por sua vez, representavam a menor parcela, 12,3 milhões. Já as crianças entre 0 e 13 anos somavam cerca de 1 milhão a mais que o número de pessoas no grupo de 18 a 19 anos, 40,1 milhões. No ano de 2012, quando teve início a série histórica da pesquisa, a população brasileira era estimada em 197,7 milhões de pessoas, das quais 15,2 tinham 65 anos ou mais, o que representava 7,7% do total de habitantes. Ou seja, em 10 anos, enquanto a população brasileira registrou o crescimento de 7,7%, o número de idosos de 65 anos ou mais teve um salto quase 6 vezes maior, de 41,6%. E o avião cargueiro Airbus Beluga ST, conhecido popularmente como avião baleia, por conta desse formato inusitado que você vai ver na sua tela, fez o aguardado pouso em Fortaleza na tarde de ontem, durante a primeira passagem pela América Latina. De acordo com a Fraport, a aeronave chegou ao aeroporto de Fortaleza às 3 horas e 24 minutos da tarde. Em nota, a Fraport Brasil confirmou que ele passou a noite em solo cearense e que deve levantar voo nesta segunda-feira.
O novo destino será o aeroporto de Viracopos, em Campinas, para onde ele vai transportar o helicóptero ACH-160. E mais uma vez eu afirmo que junto comigo e com toda a nossa equipe, você pode sim fazer parte do nosso jornalismo. Aqui a gente tem 2 canais diretos com vocês aí de casa. O primeiro, como você já sabe, é o nosso WhatsApp, que é o DDD 85 98101 0984. Se não deu para anotar, ele está aparecendo aqui embaixo na sua telinha. Mas se você prefere o e-mail, a gente também tem para você. Anota aí, jornalismo@redeunião.com.br. Por lá você pode mandar sugestões de pauta, denúncias, elogios e toda a nossa equipe está pronta para receber a sua contribuição. Agora a gente vai para um breve intervalo, mas fica aí que já já eu estou de volta trazendo muito mais conteúdo para continuar deixando você super bem informado. E estamos de volta com o nosso Expresso falando sobre política, porque partidos políticos estão pedindo que o Supremo Tribunal Federal permita repasses de recursos do fundo eleitoral a políticos de uma mesma coligação. Os partidos PL, União Brasil, PP e Republicanos apresentaram uma ação ao STF, pedindo que seja permitido o repasse de recursos do fundo eleitoral de candidatos majoritários para candidatos proporcionais. As 4 legendas são as principais integrantes do Centrão. Na prática, o que os partidos pedem é que as legendas que façam parte de uma mesma coligação majoritária possam repassar os recursos do fundo para candidatos proporcionais. Neste ano, o fundo eleitoral terá 4,9 bilhões de reais a serem distribuídos pelos partidos. As 4 legendas que apresentaram a ação terão somadas cerca de 1,6 bilhão de reais neste ano, segundo cálculos do Tribunal Superior Eleitoral. Para os partidos, essa decisão é importante, porque muitas negociações locais por apoio na chapa majoritária passam pela divisão de recursos a serem distribuídas para as campanhas de deputados. Por outro lado, o número de deputados é um dos critérios adotados pelo TSE para definir a distribuição dos recursos do fundo eleitoral aos partidos políticos. Na ação apresentada ao STF na última terça-feira e registrada na quarta-feira, os partidos reconhecem essa negociação e dizem se tratar de uma prática comum o compartilhamento de despesas de campanha. Para o Tribunal Superior Eleitoral, com a proibição das coligações nas eleições proporcionais, as campanhas dos candidatos a cargos majoritários só poderão repassar os recursos do fundo eleitoral para partidos da mesma coligação utilizarem nas eleições majoritárias. A ação foi distribuída para o ministro Ricardo Lewandowski, que está trabalhando durante o recesso do STF. E o Tribunal Regional Eleitoral daqui do Ceará solicitou Força Federal para a segurança das eleições em 10 municípios. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará aprovou na última quinta-feira a requisição de tropas federais para reforçar a segurança no próximo dia 2 de outubro, primeiro turno de votação das eleições de 2022, nos municípios de Fortaleza, Quixadá, Tauá, Sobral, Juazeiro do Norte, Caucaia, Pacajus, Aquiraz, Horizonte e Maracanaú. A consulta havia sido formulada pelo Tribunal Superior Eleitoral a todos os tribunais regionais do país sobre a necessidade do envio de forças federais, a fim de que a Corte Eleitoral possa fazer a requisição ao governo federal através do Ministério da Defesa, depois que o próprio TSE avalie as razões apresentadas pelo Tribunal Regional Eleitoral. E o Tribunal Superior Eleitoral conta com mais de 150 parcerias no programa de enfrentamento à desinformação. O Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral conta atualmente com 154 parceiros,
como redes sociais e plataformas digitais, instituições públicas e privadas, entidades profissionais, entre outros. Criado em agosto de 2019, o TSE firmou inicialmente 48 parcerias, que foram aumentando ao longo desses 3 anos de vigência do programa, que se destina a prevenir e combater as fake news e a desinformação sobre o processo eleitoral, principalmente na internet. Em agosto de 2021, o Programa de Enfrentamento à Desinformação se tornou uma ação permanente do TSE. Os parceiros dividem com a Justiça Eleitoral as seguintes atribuições: monitorar notícias falsas, combater a desinformação com a informação correta sobre a questão abordada, ampliar o alcance de informações verdadeiras sobre o processo eleitoral e capacitar a sociedade para que saiba identificar e denunciar conteúdos enganosos. E o Ministério da Cidadania antecipou o calendário anual de pagamento do Auxílio Brasil, de forma a viabilizar o pagamento de R$ 600 para o benefício já no mês de agosto. A medida consta na Instrução Normativa número 18, publicada no Diário Oficial da União de hoje. O calendário com as datas de pagamento foi disponibilizado no anexo da Instrução Normativa, tendo por base o número de inscrição social de cada beneficiário. Falando no auxílio, recebem a parcela de julho. Os beneficiários com número de inscrição social com final 6 recebem, no caso, hoje, a parcela de julho. E um vereador de Fortaleza está propondo um programa de acompanhamento psicológico aos alunos da rede municipal. Na Câmara Municipal de Fortaleza, o vereador Marcelo Lemos apresentou o projeto de indicação que sugere ao Executivo a criação do programa Posso Te Ouvir nas escolas municipais de Fortaleza. O objetivo do programa é estabelecer estratégias de apoio aos alunos que apresentem a necessidade de acompanhamento psicológico. O programa Posso Te Ouvir será gerido por meio de convênio de cooperação técnica entre as secretarias de saúde e educação do município de Fortaleza. A primeira deverá fazer um mapeamento nas unidades de ensino, identificando alunos que precisam ter o acompanhamento psicológico. Já a segunda poderá formalizar convênios com instituições de ensino superior, que desenvolvem cursos de psicologia no sentido de prospectar estagiários, a partir do 6º período, para trabalharem nas escolas municipais no atendimento aos alunos. Em sua justificativa, o autor do projeto aponta que houve um agravamento na saúde mental da população diante da pandemia, sendo necessário ao poder público oferecer o acolhimento daqueles que precisam. O projeto aguarda na Comissão de Legislação a votação do parecer do relator. E a Petrobras anunciou que alcançou 97% de utilização nas suas refinarias. De acordo com dados do relatório de produção e vendas do 2º trimestre de 2022, divulgado na última quinta-feira, a Petrobras anunciou que suas refinarias alcançaram 97% de fator de utilização no fim do mês de junho. Segundo a Petrobras, o volume de vendas de derivados no 2º trimestre teve um aumento de 1% em relação ao 1º trimestre, e o volume de produção de combustíveis foi 2,6% maior em relação ao mesmo período do ano passado. A produção do diesel S10 no 2º trimestre de 2022 ficou no mesmo patamar do 1º trimestre de 2022, com uma participação de 55% sobre a produção do diesel total. Na comparação com o 1º semestre de 2021, o rendimento foi maior em 6 pontos percentuais, refletindo a orientação estratégica para o aumento da participação de produtos mais limpos no perfil da produção da Petrobras, é o que ressaltou a estatal. Os campos de petróleo do pré-sal responderam por 73% de toda a produção da Petrobras ao longo deste 2º semestre. Deles foram extraídos 1,94 milhão de barris de óleo equivalente por dia entre abril e junho. E as primeiras carteiras de identidade nacional serão emitidas no Rio Grande do Sul a partir de amanhã.
Nos dias seguintes, será a vez dos órgãos de identificação civil no Acre, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais e Paraná iniciarem a emissão do novo documento. Segundo a Receita Federal, nos demais estados ainda não há previsão para o início da emissão. De acordo com o decreto número 10.977 de 2022, a nova carteira de identidade vai adotar o número de inscrição do cadastro de pessoas físicas como um registro geral, único e válido para todo o país. Haverá validações biográficas e biométricas antes da emissão do documento. E as inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni, e também do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior para o segundo semestre vão acontecer em agosto. De acordo com o ministro da Educação, Vitor Godoy Veiga, durante a live semanal do presidente Jair Bolsonaro, as inscrições para o ProUni e FIES para o segundo semestre irão acontecer em agosto. Para concorrer a uma bolsa pelo ProUni, o candidato deve ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio 2020 ou 2021. Já para participar do FIES, é necessário ter feito o Enem em qualquer edição a partir de 2010. Os candidatos devem ter média mínima de 450 pontos nas áreas de conhecimento e nota superior a 0 na redação. Os editais com as demais informações sobre os processos seletivos ainda não foram publicados pelo Ministério da Educação. E o Ministério da Educação definiu valores semestrais para o financiamento do FIES. Foi fixado pelo Ministério da Educação o valor semestral mínimo e máximo de financiamento para o FIES, para o curso de Medicina e para os demais cursos acima. O FIES deverá ser feita no site do Ministério de 9 a 12 de agosto. De acordo com a resolução publicada no Diário Oficial da União nesta semana, no caso do curso de Medicina, o valor semestral máximo será de R$ 52.805,66. Para os demais cursos, o valor máximo por semestre será de R$ 42.983,70. Já o valor mínimo de financiamento para todos os cursos será de R$ 300. Ao todo, são disponibilizadas cerca de 100 mil vagas por ano para este fundo, que tem por objetivo conceder financiamento a estudantes em cursos superiores não gratuitos, com juros zero e uma escala de financiamento que varia conforme a renda familiar do candidato. Para participar, o candidato precisa ter uma renda familiar mensal bruta por pessoa de até 3 salários mínimos, além da nota igual ou superior a 450 no Enem e não ter zerado a prova de redação. Segundo a resolução, os valores máximos e mínimos aplicam-se também aos aditamentos de renovação semestral contratados a partir do segundo semestre deste ano. É isso, gente. O Expresso de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Uma ótima segunda, uma excelente semana. E amanhã eu estou te esperando no mesmo horário de sempre e eu conto com a sua companhia. Tchau, tchau.